tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Daniela, tá bom? Eu estou com muita saudade de vocês. Infelizmente, nesse momento ainda não podemos retomar as nossas aulas presenciais na escola dominical. Ainda estamos em pandemia, ainda devemos ficar em casa quem puder, higienizar as mãos com álcool, usar máscara, porque ainda devemos nos prevenir, entendeu? Mas se Deus quiser, logo teremos a vacina e logo poderemos retomar a nossa escola dominical de forma presencial, não é mesmo? Enquanto isso não acontece, nós continuamos sendo alimentados espiritualmente pela palavra de Deus, mesmo em nossos lares. E para isso, hoje o nosso estudo vai falar sobre como Deus faz o bem para o seu povo. Às vezes acontecem coisas ruins em nossas vidas e nós tendemos a achar que Deus não está conosco, o que não é verdade. Então, para vermos como Deus está no controle de todas as coisas, vamos abrir a nossa Bíblia, a Palavra de Deus, no livro de Tiago, capítulo 1. Eu farei a leitura dos versículos 16, 17 e 18. A origem do bem. Tiago, capítulo 1, versículos 16, 17 e 18. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto. Às vezes, acontecem coisas ruins em nossas vidas e tendemos a achar que Deus não está conosco, o que não é verdade. Deus está no controle de todas as coisas e os planos dele é muito melhor do que os nossos. E para exemplificar isso bem para vocês, hoje eu vou contar a história de José. Isso mesmo, do José do Egito. José era filho de Jacó e Raquel. Antigamente, os homens podiam se casar com mais de uma mulher, e Jacó era casado com Lia e Raquel. Ele amava muito suas esposas, mas ele amava mais Raquel. Lia teve vários filhos. Em compensação, Raquel tinha dificuldade de engravidar. Mas um dia Deus deu a graça para ela engravidar, e ela teve um filho que ganhou o nome de José. José era um homem muito íntegro e muito correto. Então, quando os irmãos dele faziam coisas erradas, ele ia e contava para o pai dele. E isso começou a gerar raiva entre os seus irmãos. Os irmãos dele não gostavam que ele era assim. Além disso, Deus deu o dom de José para interpretar sonhos. E isso era outra coisa que os irmãos dele também não gostavam. Um dia, o pai de José, Jacó, deu uma túnica toda colorida para ele. Ele ficou super feliz. Olha só como José ficou feliz com a túnica colorida que o pai dele deu para ele. Como a gente fica feliz quando ganha presente, não é mesmo? E isso, crianças, acabou gerando ainda mais inveja entre os seus irmãos. E sabe o que eles fizeram? Eles planejaram matar José. Isso mesmo, isso é algo muito ruim. Mas eles tiveram muita inveja e muita raiva de José. Então planejaram matar ele. Então um dia, quando José foi para o campo apacentar as ovelhas, eles agarraram José e jogaram ele dentro de uma cisterna, mas eles não tiveram coragem de matar ele. Nesse momento, estava passando uma caravana que estava indo para o Egito. Eles resolveram vender José. Eles venderam José como escravo para o Egito. E isso foi algo muito ruim que eles fizeram. Olha como José ficou triste. Como foi injusto. Ele foi vendido como escravo e ele não havia feito nada de errado. E para piorar, os irmãos dele ainda inventaram para Jacó, para o pai de José, que algum animal tinha devorado ele. Eles pegaram essa túnica colorida que Jacó tinha dado para José, mancharam de sangue e falaram assim: olha pai, a gente só achou isso. Eu acho que algum animal acabou devorando ele. Jacó ficou muito, muito, muito triste. Chorou por dias. Mas ele acreditou que realmente José havia sido morto por algum animal feroz que tinha matado ele. Mesmo José tendo sido vendido como escravo, ele era um homem muito íntegro e continuou sendo. Ele acabou sendo vendido para Potifar, que era o comandante da guarda no Egito.
Olha só, aqui já é como José estava como escravo, tá vendo? Ele era como escravo, mas estava no Egito, por isso que essas roupas são típicas do Egito, entendeu? Como José era um homem muito íntegro, tudo que ele fazia, Deus o abençoava, porque ele dava o seu melhor para engrandecer o nome de Deus, entendeu? A esposa de Potifar acabou se interessando por José, mas ela era casada com Potifar, não é mesmo? E uma mulher casada pode ter um outro namorado? Não pode, porque isso não agrada a Deus. E José sabia disso. José sabia que ela sendo casada com Potifar, ela não poderia ter outros namorados. E um dia ela agarrou ele. E ele correu dela. O que ela fez? Ela acabou inventando uma mentira, dizendo que José havia agarrado ela. E José acabou preso. Por um crime que ele não cometeu. Novamente, injustamente, ele foi preso. Primeiro ele foi vendido injustamente como escravo e acabou sendo preso por algo que ele não cometeu. José tinha todos os motivos para ficar triste, chateado, amargurado, mas em momento algum ele blasfemou contra Deus. E como Deus era com ele, tudo que ele fazia era reto, o carcereiro e os outros presos acabaram vendo nele um homem bom. E lembra que eu falei que Deus tinha dado para ele o dom de interpretar sonhos? Uma vez ele teve a oportunidade de interpretar o sonho de Faraó. Sabe quem era Faraó, crianças? Era o homem com o posto mais alto no Egito todo, como se fosse o rei do Egito. E ele teve a oportunidade de interpretar o sonho de Faraó. E nesse sonho, crianças, haveria 7 anos de fartura, onde haveria muito alimento, todo mundo estava bem, só que depois disso haveriam 7 anos de escassez, de fome. Então, o que José fez? Falou assim para Faraó: Faraó, é melhor você colocar alguém para administrar o Egito que possa estocar comida durante esse tempo de fartura, para que nos 7 anos de escassez, eles ainda possam ter alimentos, né? Faraó não conhecia ninguém em todo o Egito tão íntegro como José. O que ele fez? Ele então colocou José, que era até então um preso na cadeia de Faraó, como governador do Egito. Sabe o que quer dizer governador do Egito, crianças? Abaixo de Faraó só estava José. Então José estava acima de todos, entendeu? Então José se tornou governador. Olha só, José, olha as roupas como mudaram. José agora era governador do Egito. Então, teve os 7 anos, né, de fartura, onde ele estocou comida, ele guardou. Então veio os 7 anos de escassez. Quando chegou os 7 anos de escassez, o Egito ainda prosperava, porque ele estocou comida, então ele tinha comida para o seu povo. Os irmãos de José, que viviam longe, sabendo que no Egito tinha comida, foram lá comprar comida, porque a fome foi geral. E onde eles estavam também teve fome. Então eles foram lá comprar comida. Quando eles foram comprar comida, José, no momento que viu os irmãos, ele reconheceu eles. Então, José, no momento que viu os irmãos, ele reconheceu eles na hora. Como haviam se passado muitos anos, os irmãos de José não reconheceram. Então, José, naquele momento, sendo governador do Egito, ele poderia se vingar dos irmãos dele. Afinal, os irmãos dele venderam ele como escravo, não é mesmo? Agora ele tinha a oportunidade de retribuir isso para eles. E vocês acham que José pagou o mal com o mal? Não. José estava tão feliz por poder reencontrar os irmãos deles, porque ali ele conseguia ver que era a provisão de Deus. Deus havia mandado José antes para o Egito para que agora eles pudessem ter comida. Tudo estava nos planos de Deus. Era realmente para José ir para o Egito, era realmente para ele desvendar os sonhos de Faraó, para que agora eles estivessem ali, para que agora eles pudessem ter comida. E José conseguia ver isso perfeitamente. Então, o que aos olhos humanos foi algo ruim, ele ter sido vendido como escravo, ter sido preso injustamente? Deus usou essas coisas ruins e tornou coisas boas. E José conseguia ver isso claramente.
José então se apresentou para os irmãos dele, falou que ele era José, que havia sido vendido pelos irmãos. E os irmãos se arrependeram e choraram amargamente pelo que eles fizeram. Eles achavam que José já estava morto, e não estava. E José viu o quanto Deus foi poderoso em o guardar. Olha lá, em Gênesis, está escrito assim, ó. Gênesis 45. É quando José, né, se mostra para os irmãos dele. E ele fala assim, ó. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida com grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador de toda a terra do Egito. Ele conseguia ver, crianças, que foi Deus que o mandou para lá, para conservar a vida deles, entendeu? Olha como Deus cuida da gente, olha como Deus cuida do seu povo. E ele conseguia ver isso em todo o tempo. Então, o que aprendemos com essa história de José? Aprendemos que Deus está no controle de todas as coisas. É Ele que cuida de nós, é Ele que governa nossas vidas. Não é verdade? Então, vamos orar? Santíssimo Deus, soberano Pai, obrigada, Senhor, por nos amar tanto. Obrigada, Senhor, por estar sempre conosco e estar cuidando de nós, ó Pai. Perdoa, Senhor, os nossos muitos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Gostaram da história, crianças? Então aguardem que semana que vem tem mais, tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau.